Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Management. Hoje, com um convidado super experiente. Ele é, assim, fera da comunicação, porque é jornalista. E não só jornalista, com uma experiência, assim, de longa data no Brasil, nos Estados Unidos, e também correspondente da Casa Branca. Então, hoje o episódio, gente, vai ser muito interessante, especial você que está no Brasil, você que está aqui nos Estados Unidos. Já pega lá a pipoca, senta no sofá e vamos assistir esse episódio que vai ser fantástico. Roda a vinheta, editor. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no Podcast Management o meu amigo Fernando Hessel. Seja muito bem-vindo. Eu estou honrado, hein? Honrado, assim, por você ter aceito primeiro o convite e estar aqui comigo, compartilhando um pouco da sua experiência como jornalista, como conferencista, enfim, uma larga experiência internacional de muitos anos, né, Fernando? Que eu te admiro, a gente já se conhece há algum tempo, mas, assim, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Estou muito feliz de você estar aqui hoje comigo para a gente falar um pouquinho de negócios, né? O podcast é Empresa, Business, Brasil e Estados Unidos. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Olha, eu que me sinto honrado de estar aqui sendo entrevistado por você. Na verdade, eu gosto de entrevistar as pessoas, né? Agora, o sentido inverso é meio, né? A gente fica meio inseguro aqui. Pois é, gente, eu estou entrevistando um mestre da entrevista. Olha a responsabilidade minha aqui hoje. O importante é que vamos falar muita coisa aqui, né? Vamos Não falar. tem problema, né? Pode falar de tudo? tudo? Não, pode falar de tudo aqui. Tem advogados, tudo? Nossa, podemos falar de tudo, não tem pauta. E outra coisa, não tem script, tá, Fernando? Eu não, tipo assim, eu até respeito quem tem lá, acho que o trabalho até de jornalista pressupõe, né, uma pauta que é até mais organizado. Mas o podcast eu preferi dar um aspecto muito mais, como se a gente estivesse numa mesa de um restaurante, de um bar, trocando uma ideia. Só que ao contrário de estar somente eu e você, só de estarmos nós dois, nós temos aí várias pessoas que vão testemunhar essa conversa aqui ao longo das mídias sociais, lá no YouTube e também nos cortes do Instagram, do TikTok e as outras redes sociais que a gente divulga o nosso conteúdo. Então, a gente dá um caráter bem mais informal mesmo, para a gente poder conversar de maneira livre, né, sem nenhum tipo de regra do ponto de vista de não fala isso, não. Pelo contrário, tem liberdade total. E, enfim, mas eu acho fique à vontade. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Você falou um pouquinho, né, da grande trajetória, da trajetória do Fernando Hessel, da minha trajetória, né? Até é bom que não fale muito, que senão acaba revelando a nossa idade, né? Então, eu só tenho 18 anos de idade, né? Mas durante todo esse tempo de comunicação, Abel, a gente vê que esse tipo de formato, né, como você fala, né, não tem pauta, não tem um script, é uma das melhores formas que a gente tem de se comunicar, porque realmente vem dessa espontaneidade e eu acho que a comunicação hoje, principalmente hoje, requer exatamente isso, né, essa espontaneidade. É daí que a gente tira a melhor informação, né, quando você tem um entrevistado, você puxa dele aquilo que realmente precisa puxar. Quando você engessa muito, você cria muito critério e daí não é muito legal não, né? Então eu prefiro 1000 vezes assim e depois o editor que se vire lá na hora de cortar as coisas, né? E que bom então, que bom. Vindo de você a gente fica até feliz, né, edição? Que bom. Mas enfim. Mas eu fiquei sabendo que você tem uma diretora brava aqui, né? Que ela coordena tudo aqui, ela é bem rigorosa. Na verdade eu trabalho para ela, minha chefe, né? Tá certo, e acho que você faz muito bem. Então, mas vamos falar do Fernando. Fernando, brasileiro. De que região, Fernando? Eu sou de São Paulo, para ser mais preciso, de Osasco, da Grande São Paulo. Nasci em Osasco e praticamente toda a minha vida foi feita ali, realmente, na capital paulista, né? Osasco é considerado Grande São Paulo? É Grande São Paulo, é uma cidade da Grande São Paulo. Região metropolitana. Região metropolitana, na zona oeste de São Paulo. É uma região grande, né? Uma cidade bem grande. Hoje você vai para São Paulo, você praticamente não vê divisão, diferença, né? Até apesar do trânsito, violência. Então já é uma cidade praticamente incorporada ali com Pela São Grande Paulo. São Paulo. Exatamente. Você estudou lá, ensino médio, tudo em Osasco. Até a faculdade? Não, a faculdade, Abel, eu fiz em Mogi das Cruzes. Ah, ok. Para a gente voltar um pouquinho, não era para eu ser jornalista, né? Por quê? Algumas pessoas sabem, outras não.
O meu sonho era ser piloto de avião. Olha Né? só, Desde que interessante. pequeno, dos 10 anos de idade, a partir do momento que eu crio uma consciência, eu falava avião, então tinha a revista de aviação, e eu venho de uma família simples. Não posso dizer que é uma classe média baixa, mas era uma classe média. Meu pai contador, minha mãe enfermeira. Legal. Olha aí, então, né, a gente já sabe mais ou menos como é que bacana. funciona. Mas é aquele negócio, né? Filho de contador não sai como um contador, né? Então, a gente sempre tem uns Depende, problemas meu das filho finanças. trabalha comigo hoje, meu Então, Alberto. Você Mas, doutrinou ele bem. Enfim. Mas aí eu tinha a questão da aviação e eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de coisas grandes, grandiosas, de grande relevância, apesar de ser de classe média. E chegou nos 14, 13 anos de idade, e ainda com aquela ideia fixa de piloto, minha mãe falou assim, olha, a gente não tem condições de pagar um curso de piloto para você, até porque é muito caro e a gente tem outras prioridades em casa. Ela falou assim, olha, tem a possibilidade de você fazer um curso de manutenção. Você já foi ver quanto que custa? Será que não é mais barato? Aí eu falei assim, não, eu vou pesquisar. E deu nisso. Você fez um curso Fiz de o manutenção curso de manutenção com 14 de anos de aeronave. idade, de aeronaves. Com 14 anos. Com 14 Isso anos. em São Paulo. Em São Paulo, na Zona Norte, lá no Campo de Marte. Terminado o curso, Abel, teve um estágio na TAM Táxi Aéreo Marília, que é a mesma empresa do grupo TAM, que é a Latam hoje. Sim. Então era a seção executiva da aviação. Eu entrei lá para fazer o estágio na manutenção. Então limpei avião, parafusei, porque esse trabalho de estagiário vem somente para isso mesmo, né? Passados 2 meses, o pessoal fala assim, olha, novinho, me chamavam de novinho. Mas 14 anos? Era um macacão que sobrava, né? Tinha que ir no alfaiate para cortar um pouco lá. Eles falaram, a gente não pode contratar porque a lei trabalhista não permite que a gente contrate você dentro da manutenção, porque é uma função, né, de alto risco e etc, etc. Mas eu falei assim, não, mas eu quero trabalhar na aviação, eu já estou aqui dentro, estou respirando querosene aqui, está tudo ótimo, maravilhoso. Eu falei, não, se surgir uma oportunidade no administrativo, a gente pode te convidar, você aceita? Eu falei, não, claro, eu quero estar dentro da aviação. Foi o que aconteceu. Eu saí da aviação, passei um período sendo office boy do Play Center. Para quem não conhece, o Play Center foi o maior parque da América Latina. Nossa, era um sonho, né? Eu sou natural do Espírito Santo, né? Tá. Então eu lembro de criança, ver aquela memória. Sim. Você chegou aí no Play Center? Fui sim pro Play Center. Então. Nossa, Play Center e Cidade da Criança. Não sei se você lembra. Cidade da Criança. Nossa, era de excursão, o resto do Espírito Santo, sim. Da escola, do colégio. Eles montavam excursões para sair do Espírito Santo, né, e ir para São Paulo para visitar o Play Center. Olha, e a Cidade da Criança. Pois então. Tinha um safari também, não sei se tem ainda. Eu não sei se tem ainda. Que você via os animais dentro do tipo um Jeep. De um Jeep. E, cara, eu tenho memórias, assim, muitas memórias muito bacanas dessa época. E foi eu ótimo, era novinho, eu era muito novinho. A gente tem a mesma idade praticamente, sou de 76. Sou de 78, 2 anos então, né? Por isso que você tem a memória da Cidade da Criança, que a Cidade da Criança veio um pouquinho ainda mais fresco aí, né? Mas foi um momento bacana, foram 2 meses no Play Center, que foi o período sabático, vamos assim dizer. E você trabalhava com manutenção? Eu trabalhei manutenção na TAM, Táxi Aéreo Marília, mas daí quando eu saí, eu fui ser office boy do Play Center. Office boy, perdão. Porque a minha especialização era só avião, então não tinha como eu trabalhar em manutenção em qualquer outro tipo de empresa. E me sujeitei, evidentemente, imagina, 14 anos de idade, fui trabalhar no Play Center, mas com a ideia fixa na aviação ainda, esperando que a TAM me chamasse. E foi o que aconteceu. A TAM te chamou? A TAM me chamou, falou assim, olha, a vaga é para office boy do Departamento de Operações de Voo do Táxi Aéreo. Você topa? Eu falei, claro que eu topo. Saí do Play Center, que foi um momento bacana, que a gente brincou bastante, porque office boy lá mais brincava do que fazia qualquer outra coisa. Trabalhar no Play Center com 14 anos, pessoal, na hora do almoço, era brinquedo. Contemporâneo, quem é da época da década de 70, 80, vai lembrar muito bem, né? Sim, cheguei a ser, nas horas vagas lá, monstro da noite do terror, essas coisas todas. Nossa, eu mais brinquei do que trabalhei, né? Recebi o salário para ser feliz. E aí fui ser feliz na TAM novamente. E ali foi uma carreira bem bacana. Foi um momento em que eu entrei como office boy e no primeiro momento, Abel, o meu chefe, que era comandante de avião, ele era o diretor de operações de voo, ele pegou minha ficha na época que a gente preenchia ficha, fazia tudo redação. Né? Hoje acho que não tem mais essa questão de redação, fazer redação. E talvez tenha, mas mas hoje com a inteligência artificial, acho que nem sei mais também, não. Sei, né? Tem que chamar alguém de RH para nos explicar.
Só sei que ele pegou minha redação, ele falou assim, no primeiro dia, ele falou assim, escuta, mas você escreve muito bem. E eu de pé, nem sentei para fazer entrevista, ele falou que eu já estava contratado. Aí ele falou assim, mas você quer ser piloto de avião? E você escreve muito bem. Não, não vai ser piloto de avião, não. Vai ser jornalista, olha como você escreve, não sei o quê. Se eu mandar embora aqui um piloto já formado aqui, ele não vai comprar nem um carrinho de cachorro-quente ali. Aí eu fiquei assim, falei assim, não vou desistir do meu sonho. Ele falou, não, mas vai pensando, você vai trabalhar aqui, você vai ver como é que é. E era um chefe muito enérgico, o pessoal da aviação é muito assim, né? Porque eles têm aquela filosofia, Abel, de tipo assim, se você errar, você mata pessoas. Disciplina, né? Tem que ter muita disciplina, uma coordenação muito forte até pro office boy. Atenção aos detalhes, né? Exato. Só sei que no andar da carruagem, né, tinha um computador DOS na época ainda lá, aprendi a mexer pessoal naquilo lá. Aí mais jovem não vai lembrar, tela mas verde. Eu lembro, né, o DOS, o DOS, que era uma tela verde, tinha só o cursorzinho que ficava piscando. Exato, né? Era uma dificuldade para ligar o computador, esperar. Tinha o D, 2 pontos, a barrinha. Os disquetes. Isso, tinha que inserir disquete, e ali você tinha comandos, não é igual hoje que você vai com o mouse, você tinha que digitar os comandos para ele poder executar a ordem. Exatamente. Só sei que o office boy ali de operações de voo não tinha muito o que fazer. O que eu fazia? Era serviços de banco dos pilotos, dos comandantes, porque eles passavam o tempo todo voando, então eu tinha que cuidar disso, tinha que cuidar da revalidação das carteiras de saúde, junto no DAC na época, que hoje é a ANAC. E aí tinha um tempo vago muito grande. E eu ficava de frente com aquele computador verde, piscando, sem nada o que fazer. Quando chegava a voo, eu ia lá, entrava no avião, pegava os salgadinhos, tal, cumprimentava as pessoas, fazia um network que eu nem sabia o que era network na época. E o tempo vago, daí eu tive uma ideia, eu falei assim, vou fazer um folhetim, um boletim para dizer para os pilotos que está acabando, né, o prazo de validade, o horário do banco é isso, o malote. Eu fiz um jornalzinho chamado Pilotando, usando o nome da TAM, e ali eu comecei a pegar gosto pelo negócio. E aí fechei um momento de universidade, e aí eu apliquei para as universidades, fui passar em Mogi das Cruzes. Jornalismo. Aí o meu chefe super feliz falou assim, olha, então vamos melhorar o seu salário. Nesse momento, a sala do comandante Rolim ficava do lado da nossa sala, porque a TAM era pequena na época. Você trabalhou com o comandante Rolim. Que privilégio, hein? Que bacana. Aí o comandante Rolim falou assim, olha, tem uma vaga no cartão Fidelidade, que na época era cartão Fidelidade, que era o programa de milhagens que começava. Estava começando. Foi que ano isso? Isso foi 1992, 93. E aí, estamos precisando de uma pessoa, um assistente administrativo, vai melhorar o seu salário, você vai conseguir pagar a faculdade. Eu falei, vamos embora, quero trabalhar na presidência, quero trabalhar do lado do comandante Rolim. Legal. E aí eu vi esses programas nascerem, né? Aprendi muito com o comandante Rolim, a forma com que ele, né, geriu, cresceu a empresa, a chegada dos Fokker 100, né, sem autorização. Então foi uma escola. Chegou um dado momento que terminei a faculdade e aí eu fiquei no dilema. Aviação. Aí eles me falaram assim, não, você tem que seguir a vida como jornalista. A TAM tá de portas abertas, você fez grandes amizades aqui. E aí eu me joguei no precipício e fui trabalhar na Band. Aí foram 24 anos de TV Bandeirantes. 24 anos na Bandeirante, que legal. Uma carreira linda, brilhante. Comecei também de baixo, também, né, sendo assistente de produção da Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Mas hoje você é correspondente, não é isso? Internacional, para várias redes de televisão, é isso? O que aconteceu dentro da Band foi que eu comecei com produção, virei repórter, depois virei editor. Eu tive uma carreira interessante, até um dado momento que a presidência da Band falou assim, olha, a gente enxerga em você uma veia executiva. Você gosta daquilo que você faz? Eu achei muito bacana da parte deles me perguntar. Isso foi bem no meio dessa carreira dentro da Band. Eles falaram, você topa fazer um MBA? Falei, quero, lógico. Eu aceitava tudo, Abel. Eu não recusava nada. E para mim, quanto mais movimento dentro de uma empresa eu tivesse, para mim era melhor, porque quebrava aquela rotina. Eu nunca gostei de ficar muito tempo no lugar. Fiz o MBA pela SPM, São Paulo. E aí, no final do curso, o Johnny Saad me chamou na sala e falou assim, escuta, você quer sair do jornalismo mesmo? E eu tinha sérias críticas já, né? Porque quando você começa a fazer MBA, pós-graduação, você começa daí a criticar os processos dentro da empresa. E acho que isso acontece com muita gente, né? Sim, claro. Você fala que a prática
tá diferente. Aprimora Né? A os teoria, processos, né? Você exato. começa a ter uma visão mais crítica também em relação aos processos Exato. e sugere Exato. melhorias. Mas eu comecei a Mas ficar olha meio só, que gente, insatisfeito, né? trabalhou com o comandante Rolim, trabalhou com o Johnny Saad. Vamos lá, essa história tá Vamos interessante. encurtar, eu vou encurtar. Só sei que daí eu deixei o jornalismo. Eles perguntaram, você tem certeza mesmo? Eu falei assim, olha, eu não faço questão de aparecer nas câmeras, vocês que me colocam na frente das câmeras, mas eu prefiro realmente fazer o negócio funcionar, prosperar, e a gente já estava vivendo uma crise nos meios de comunicação do Brasil. Então, eu me sentia parte. Aí que eles me tiraram do jornalismo, eu comecei a viajar o Brasil inteiro, negociando dívidas da Band com os governos. Na verdade, dos governos com a Band. Dos governos. Os governos anunciavam e não pagavam. E, você ia... E hoje continua a mesma coisa, não pagando, né? Continua a mesma coisa. Então eu ia para Manaus negociar com o governador, com o secretário de comunicação, ia para Rio Grande do Sul, comecei a conhecer o Brasil inteiro e aí foi uma grande escola, né, diplomática, né? De relacionamento, de cobrança. Então eu virei um cobrador da Band, até que chegou um dado momento que eles falaram, olha, nós estamos gostando muito, tem Palmas, Tocantins, que a gente está com um problema lá, que não tem a emissora lá, a gente precisa, né, montar a emissora, e a gente não encontra nenhum diretor que queira ir para o Tocantins, e a gente não sabe por quê. A gente sabia por quê, né? Porque uma cidade de 200 mil habitantes na época, no meio do Brasil do Cerrado, ninguém queria comer poeira lá. Falei, vamos embora. Abel, era para eu ficar 2 anos em Palmas. Acabei ficando 8 anos. E você foi um diretor? Foi como diretor. Como diretor executivo. Superintendente lá da... Seria uma afiliada ou não? Uma afiliada. Ou era a própria Band? Era própria. Era como se fosse uma filial. Só sei que a gente criou a emissora do zero, montamos tudo, então toda a parte comercial, contratava gente de lá, ensinar as pessoas. Que bacana, hein? Então foi a primeira emissora própria da Band na região norte do país. Em Palmas, no Tocantins. Palmas, no Tocantins. Eu tinha prometido para minha mulher, eu falei assim, olha, vamos ficar 2 anos, até por questão dela, a gente está acostumado com São Paulo. Bem diferente, né? Sair de São Paulo para... Totalmente. Só sei que eu me redescobri, Abel, porque a qualidade de vida é outra coisa. Almoçar em casa, buscar as crianças... O menino tinha um só na época. O deslocamento, escola, não tem trânsito, não tinha trânsito. 10 minutos você estava em qualquer ponto da cidade. Eu falei assim, tudo bem que fim de semana a cidade fechava, mas você tinha um rio maravilhoso para você banhar. Tinha umas cachoeiras, mais de 50 cachoeiras. Então, tá aí, não conheço Palmas. Deve ter, hoje cresceu bastante, né? Qual você sabe a população hoje? Está com 400 mil habitantes, ainda pequena. Ainda é uma cidade pequena, né? Mas maravilhoso. E aí, chegando um diretor de uma emissora numa cidade como essa, eu virei um rei praticamente, né? Porque eu era recebido pelo mundo queria. Governador, tinha as portas abertas lá. Exato. Até que em um dado momento a Band começou a ter sérias dificuldades financeiras e falou assim, olha, Fernando, a gente precisa que você volte para São Paulo. Vem aqui que a gente vai te dar uma posição interessante, a gente precisa da sua força-tarefa aqui. Só que aí eu já tinha pego amor por Tocantins e Palmas. Eu falei, não vou para São Paulo, não quero. Não, então vamos para Brasília, porque Brasília é cerrado, você vai gostar daquele calor lá. Eu falei, não, também Brasília não vai ser uma briga de faca, um risca-faca que não vai ser legal. Ele falou assim, então vamos negociar então. Daí eu pedi demissão da Band. E depois de 24 anos. 24 anos. E eu me arrisquei a ficar em Palmas e abrir o meu próprio negócio, que era o canal 24 Horas, portal de notícias. Então você empreendeu, né? Começou em Palmas. Exato. Que é o portal que existe ainda. Que existe ainda, né? funciona que é o canal lá. 24 horas. Funciona lá no Brasil e eu abri o América 24 Horas aqui, que na verdade é mais um birô de comunicação estratégica do que veículo de comunicação. Só sei que em Palmas eu aprendi a fazer gestão, na prática mesmo. Então foi até, você vê, Deus meio que te encaminha para algumas coisas. Olha só, né? Que interessante, você é jornalista com a formação gerencial no MBA da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Na ESPM. Você fez outros treinamentos na parte de gestão também, Fiz Fernando? finança na própria ESPM, fiz uma especialização disso. E depois na USP eu fiz diplomacia brasileira. Que bacana. Que é um assunto que me atraía. Sim. E acabei fazendo uma extensão disso. Você chegou a lecionar durante sua carreira? Não, nunca. Tive sempre vontade de lecionar. Principalmente quando eu estava no Tocantins, na Universidade Federal, mas não dava o tempo. Porque pela sua experiência, né? Enfim, era bem comum. Eu acredito que você tenha recebido até alguns convites. Tiveram convites, mas apareciam também bastante palestras, né?
Então, Mas palestra você ministrou, não? eu faço algumas, e eu sempre meio que escolho o público, né? Porque Sim, também não adianta claro. fazer coisas muito grandiosas. Claro. Eu gosto sempre de pegar um público mais fechado, mais seleto, para a gente conversar e avançar um pouco mais. Eu me lembro quando a gente se conheceu, que foi um programa também, uma espécie de podcast, e eu já te conhecia de uma entrevista que você fez com o ex-presidente Fernando Henrique. Sim, aqui em Miami. Aqui em Miami. Acho que o Fernando Henrique veio para um compromisso. Isso. E você o entrevistou. Sim. E eu assisti aquela entrevista. Olha, que E bacana. eu lembro, eu te falei na época, Sim. eu falei, caramba, eu assisti sua entrevista com o Fernando Henrique. E achei bem bacana a sua linha, né? Sim. A forma que você conduziu. Então, aquilo me chamou a atenção. Olha, aí que depois bacana. a gente acabou se conhecendo Sim. naquele outro programa. E não desgrudou mais. E aí, depois a gente foi contato mantendo contato, né? Pelo menos Só pela sua rede agenda, né? Só sua agenda. Não, que pelo mais- menos pela rede social, né? Que você fica mais em Washington hoje do que em Miami, pô. Eu me divido bastante. Para você ver que uma coisa foi complementando a outra, né? Você vê, eu não perdi o contato com a aviação executiva, né? Alimentei isso durante toda essa trajetória. O jornalismo, né? O hard news que a gente fala, também não perdi o contato. Então, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, eu não sou repórter de nenhuma emissora, mas eu faço questão de manter o meu credenciamento, o né? contato e o credenciamento, por exemplo, na Casa Branca e no Pentágono, eu teoricamente não precisaria estar lá. Né? Mas eu vou porque eu quero acompanhar e, no entanto, que eu uso até o título de observador e não correspondente. Porque o correspondente tem que estar todo dia gerando algum conteúdo. Agora vamos falar de América na sua vida. Né? Que você já adiantou, você teve uma carreira, Falei muito, Uma né, carreira... Abel? Não, que isso, pelo amor de Deus. E o segundo convidado, olha que interessante, que trabalha na Latam aqui, Olha só. o Manuel Suete. Manuel Suete. Você deve conhecer, nosso amigo. Sim. Que também teve uma carreira executiva na Latam, né? E você teve uma experiência que bacana. Legal. Ele trabalhou aqui, né, em Miami, no momento da fusão, né? Sim, ele pegou o ele finalzinho da Latam. Bem interessante. Infelizmente, a gente não teve contato, porque eu saí bem antes. Ah, foi época diferente. E aí ele eu ficava na área executiva. Um pouco da história dele também no podcast. Teve um episódio com ele, o pessoal depois acompanha também, aproveita e assiste o episódio. Mas, enfim, você teve essa carreira, né? Vamos dizer assim, uma carreira, um tempo significativo na Band, experiência na própria Latam, e resolveu, como é que foi a mudança para os Estados Unidos? Como que ocorreu? Foi transferência? Foi um desejo que você já tinha? Enfim, explica pra gente como é que foi essa decisão. Ou se, tudo é a partir... Tudo que a gente realiza a partir de uma decisão. Mesmo que você recebeu um convite, né? Você pode declinar. Exato, enfim, eu não sei qual foi a sua história. O que te trouxe para a América? Vamos lá. Eu me autopromovi e me autoconvidei. Então foi a decisão mesmo. Exatamente. Eu sempre nutri o sonho de morar nos Estados Unidos, de viver nos Estados Unidos. Isso vem junto com o momento da aviação. Quando eu entro para a aviação e começo a ter esse contato da possibilidade de eu me deslocar através dos aviões, então eu falei assim, comecei a descobrir um novo mundo. E Estados Unidos, eu elegi ali naquele momento Estados Unidos. E falei em voz alta, falei, um dia eu vou morar. E eu vinha para os Estados Unidos a cada ano, desde 94, uma vez por ano eu vinha aqui, parcelava as passagens em 24 vezes pela Transbrasil, os acordos de IATA que a gente tinha causado, eu vinha para cá. Então sempre fiquei alimentando isso, mas nunca trabalhei no sentido de mudar. Quando eu me caso, aí que eu vejo o meu sonho um pouquinho mais distante, porque é uma outra responsabilidade. Responsabilidade, né? Ver os filhos. E assalariado ainda, não tinha como eu me arriscar de tal maneira assim. Quando eu saí da Band e vi que era possível ter vida fora, né, da terra... Do meio corporativo, daquele... do guarda-chuva. Do sobrenome, né? Que diz que quando você né? Vários amigos, né? É comum, eu também já trabalhei como executivo. Quando você trabalha para uma empresa grande, é meio que um sobrenome, né? E o teu salário está todo mês ali. Tem garantia de salário, benefícios, etc. E meio que é difícil, não é fácil mesmo, não. É fácil. Mudar de uma situação Só que Palmas acabou sendo uma escola, o Tocantins. E chegou um dado momento que continuei trabalhando lá um pouco, só que chegou um dado momento que eu falei assim, opa, se eu teoricamente me dei bem ou sobrevivemos em Palmas, eu vou conseguir sobreviver em qualquer outra parte do mundo, exceto Índia, que eu tenho certas reservas. Não sei, eu precisaria visitar mais lá para saber se eu não conheço a Índia, então não conseguiria sobreviver lá. Mas enfim. Mas eu falei assim, mas Estados Unidos, poxa vida, quem morou 8 anos em Palmas, por favor, acho que, né, consegue. E aí você decidiu. Decidi.
E foi quando que você mudou? Foi 2017. 2017. Você chegou, eu me mudei para cá em 2016. Então foi praticamente também na mesma época. Então foi o momento em que a Band, passado um tempo, ela quis fazer uma negociação comigo, né, para evitar problemas trabalhistas, e aí estava aquela polêmica toda de pejotização. Eles me chamaram e falaram assim, vamos fazer um acerto. Acordo, né? E aí aquele acordo que durou 24 meses, praticamente, porque o valor era alto para a realidade da Band. Eu falei assim, pronto, agora achei a oportunidade de pegar esse e vir para cá, me arriscar. E veio para cá, para Flórida. Para Flórida, aventura. Eu já queria aventura, porque eu vinha e ficava sempre em Sunny Isle. E para o pessoal que está assistindo, que a gente fala, todo mundo chama Miami, né? Miami é uma grande cidade, mas aqui tem Boca, tem Del Rey. Eu até sempre peço ao nosso editor para botar o mapa, para mostrar onde é Aventura, onde é Del Rey, tem Deerfield Beach, tem Lighthouse Point, enfim, tem várias cidades aqui, Coconut Creek, né? Que as pessoas, às vezes, para simplificar, nós mesmos falamos, a gente mora em Miami, mas não é Miami, gente, tá? Pode ser o Miami-Dade e Brown. Ou Palm Beach, no caso, né? Boca Raton fica no condado de Palm Beach, enfim. Ali só mora a magnata, né? Diga-se de passagem. A Aventura ainda quem tá mais ou menos. Fosse, hein? Mas a Aventura é uma região muito boa, tem um grande shopping lá, né? Uma região muito... E foi bem estratégico, justamente por causa do shopping, por causa das escolas, por causa da praia também muito próximo, e eu estar no meio de 2 importantes aeroportos. Então, já fui bem estratégico para me estabelecer ali. Do ponto de vista logístico. Mas sempre morou ali? Sempre. No mesmo condomínio que eu mudei, foi só de apartamento de um para o outro, para poder negociar valor de renovação de lease, essas coisas todas. Mas continuamos lá. E aí os meninos entraram na escola, já tiveram adaptação nas escolas, e lá ficamos, né? Acho que se sair de lá vai ser para fora dos Estados Unidos, para algum outro lugar. Tá Quem certo. sabe, né? Vamos ver. Who knows, né? Mas em relação ao trabalho que você faz na Casa Branca, conta pra gente um pouco. Você veio para cá, penso que você, obviamente, você atua na sua área, né? Como jornalista, é bastante atuante, você faz assessoria, que tipo de serviço principal hoje que você exerce, Fernando? Eu faço várias coisas, né? Eu gosto dessa multiplicidade de tarefa. Claro. Quando eu chego nos Estados Unidos, e aí tem esse suporte da negociação com a Band, e a gente, por mais que você venha para os Estados Unidos, a realidade realmente é outra. Quando você mora, você sabe muito bem disso. Só sei que eu não me encaixava no mercado em momento algum. O projeto que eu tinha do América 24 Horas não emplacava. Que você trouxe o projeto para cá. Trouxe um projeto e quis... Mas seria uma... Seria uma agência de notícias, dependendo de publicidade. Daí eu fui ver que realmente as coisas não funcionam bem assim, porque o empresariado brasileiro aqui também tem suas dificuldades e muitas vezes não é prioridade publicidade. Foi aí que a água começou a subir. Passaram 6 meses e a minha gordura foi acabando, até que um dado momento que já ia chegar a última parcela de pagamento da Band. Eu falei assim, pessoal, tem que fazer preparem as malas e vamos voltar para o Brasil. Só sei que o universo vai conduzindo a gente, né? E aí só sei que surgiu uma oportunidade para trabalhar com imigração no escritório aqui em Miami, aqui na Flórida. Você foi diretor de comunicação? Fui diretor de comunicação, mas eu entrei para ser um gestor de crise, porque esse escritório de imigração estava passando por uma série de dificuldades, porque já tinha um departamento de marketing e comunicação funcionando nessa empresa, nesse law firm. E aí, como o dono me chamou e falou assim, olha, eu estou tendo esse tipo de problema, você que tem experiência, a gente viu o seu currículo, a sua experiência, a gente precisa de alguém para estar ao meu lado, para poder dar esse guidance, para me ajudar, como é que eu devo me projetar com a imprensa, responder cliente ou não, como é que eu devo fazer. Foi essa a minha tarefa no início lá. E o trabalho foi dando resultado, com muita dificuldade, porque os problemas eram grandiosíssimos, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho de PR no Brasil, com agência digital, foi ótimo. E aí daí teve uma vacância no departamento de marketing, daí me promoveram a diretora. Aí eu virei diretor de marketing e comunicação. Eu preferia 1000 vezes cuidar de crise,
Até as pessoas me criticaram na época. Mas você vai trabalhar naquele escritório cheio de problemas. Eu falei, mas como? O médico tem que cuidar de gente que está doente, né? O dentista tem que cuidar... tem a oportunidade também. Exatamente. Né? Eu não posso negar, né? E ali veio como realmente uma grande salvação para que eu permanecesse nos E foi uma Estados oportunidade para você, né? Eu não entendia nada de imigração, de direito, nunca imaginei trabalhar. Só sei que eu aprendi muito ali. Imagino. Até que mas nesse período, Abel, voltando para Casa Branca, eu nutria também, eu sou um cara sonhador e sonho várias coisas. Desde a época de São Paulo, eu queria trabalhar em Washington e ser correspondente da Band na Casa Branca. E nunca me deram essa oportunidade. Me deram várias oportunidades, menos essa. Quando eu piso nos Estados Unidos e começo a me estabelecer, trabalhar com marketing, eu comecei a ver, olha, acho que é possível. Fiz a aplicação, foi na época do Trump. Só sei que na época o Trump estava, na verdade, quebrando as credenciais, os jornalistas, mandando o jornalista correr da Casa Branca. Então você pediu o credenciamento na época do presidente Trump ainda. Haja fé, né? Haja fé. Mas foi aceito. Não, engavetaram. Quando tá. o Biden assume, eles tiram a minha petição, falam assim, olha, você continua ativo, e eu sempre me mantive ativo, escrevendo artigos, né, mantendo, né, contato com o Brasil. Então foi você que aplicou. Jornalista Olha só, independente. Gente, que bacana. Não tive nenhuma empresa. Não tem nenhuma empresa. Nenhuma foi emissora. Mérito exclusivo para a sua profissão. Olha só que interessante. Isso eu falo você com bastante orgulho. Você fez a aplicação e a Casa Branca aceita e hoje você tem acesso à Casa Branca. Atualizei. Faz cobertura, tá pertinho lá do Biden. Do Biden, nas decolagens, no pouso, o deslocamento dele pelos Estados Unidos. Na própria rede social, né, que a gente acompanha. A gente é conectado em várias delas. Tem vários vídeos. Seu lá no jardim da Casa Branca, o presidente passando no fundo. Ele lá fazendo vídeo, fazendo comentários sobre os outros jornalistas também, né? Trocando, tomando cafezinho. Também. Bem legal. E só sei que foi ótimo, porque é uma vitória, de certa forma, para o Brasil, porque, querendo ou não, a gente aumenta a presença de um brasileiro dentro do principal governo, vamos assim dizer, global, né? Sim. Fora isso, tem o Pentágono também, que eu apliquei no mesmo momento, e o Departamento de Estados, então são 3 credenciamentos. 3 credenciamentos. E são renováveis. Por exemplo, na Casa Branca, são quantos brasileiros faz a cobertura e tem esse acesso que você tem lá? Olha, lá tem 2 de emissoras grandes, que é uma do SBT e outra da Globo. Antes era Globo News e agora ela foi promovida para ser do jornal principal, que é o Jornal Nacional. Sim. E eu... Caramba, 3? São 3. 3 brasileiros. 3 brasileiros. Somente 3 brasileiros com acesso à cobertura. E o dia a dia? Você entra, você tem um crachazinho, entrou lá. Domingo, deve sábado, ter uma sala para... Acho que você fez uma vez um vídeo explicando, tem né? Bastidores tem ali, a sala dos jornalistas, enfim. Tem. As pessoas pensam que entra na Casa Branca, você acessa toda a Casa Branca. Não, você tem uma parte que você você pode ter livre acesso. Mas aquele onde faz o discurso, que bota os microfones, como ali que é ali? Que é o press room. E a sala e o salão oval, você já teve lá? O salão oval já estive. Tem o East Room, que é o grande salão de grandes eventos. Isso é uma coisa histórica também, né? Funerais já foram realizados lá. E aí me veio em mente, por exemplo, se eu quiser visitar a Casa Branca, é possível fazer um tour? É possível. Para quem é estrangeiro, vamos dizer, no caso brasileiro, ele tem que fazer uma petição na Embaixada do Brasil em Washington e a Embaixada faz a interferência na Casa Branca para poder permitir que ele faça esse tour. Aqui, quem é cidadão aqui americano, ele faz a aplicação no Congresso. Tá. E um green card holder, que é o meu caso? Da mesma forma. Mesma coisa. Da mesma Congresso forma. americano. Congresso americano. Pega algum congressman, alguém, e aí eles, na verdade, cada um tem uma cota e você entra. E aí você consegue entrar uma visita guiada, que deve ser Agora, super fora isso, tem umas visitas, os portões se abrem da Casa Branca com convite em momento de troca de season. Então, por exemplo, de outono, aí eles abrem para você ver os jardins, para tirar foto. Aí você passa, né, por vários momentos. Quando é Natal, por exemplo, eles abrem a Casa Branca também para fazer visita. Mas tem que estar lá em Washington para poder, né, acompanhar aqueles convites. Pessoal, olha só que bacana, vendo a história do Fernando. Brasileiro, carreira executiva, jornalista formado no Brasil, decidiu por conta e risco, né, próprio, vir para os Estados Unidos, empreendeu, que é um ato de coragem, né? Sim. Trazer uma família, vir para cá. Hoje é correspondente
na Casa Branca. Quando eu falo, Fernando, que aqui tudo é possível nesse país. Possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Depende, obviamente, né, de fazer a coisa certa. Exato. Ter, lógico, fé, dedicação, Sim. mas tudo é possível. Então, você que está aí no Brasil, tem interesse de fazer vida e carreira nos Estados Unidos, é possível para você também. Mas, lógico, evidente, sempre também contar com o apoio de pessoas e empresas que têm experiência na área. Então, para você que tem interesse, ó, deixa uma dica aqui, ó. Tem um QR Code. Quem tiver interesse, entre em contato aqui com o pessoal da Moraewa, que eles vão fazer. Primeiro, que você que é meu seguidor aqui, que acompanha minhas redes sociais, o programa, o podcast, já tem um desconto na entrevista inicial, como é sempre divulgado por eles. Segundo, eles têm uma equipe dedicada especial para atender os contadores, os administradores, as pessoas que me acompanham aqui nas minhas redes sociais, meus alunos. Então, vai lá, ó, entre em contato aqui, tira uma foto no QR Code e decida, faça como o Fernando, faça como eu, como tantos outros que já passaram aqui no Podcast Management, decida. Tudo na vida é a partir de uma decisão. E eu fico muito feliz, né, de ver quanto brasileiro fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos. Que é o seu caso, Fernando. Sim. Quantos? 3, gente. Só 3 brasileiros que têm acesso à cobertura do presidente dos Estados Unidos, que podemos dizer que é o ser humano mais poderoso do mundo. Sim. Correto? Sim, sim. Tem o maior poder econômico, financeiro do mundo nas mãos deles. Que tem aquele lance... Conta para aquele lance do botãozinho. Como é que é aquilo, Fernando? Não tem um botãozinho nuclear? Ou é mito aquilo ali? Da maleta, né? Não tem aquela... Tem uma maleta. Existe mesmo isso? Existe uma maleta. Existe uma maleta. Uma maleta onde que ele autoriza. Ele faz autorização. Mas você falou duas coisas importantes aqui, do que concerne ao sucesso nos Estados Unidos. Você falou uma coisa que me chama bastante atenção, que é a correção, ou seja, fazer a coisa certa. Sim. E a insistência, a perseverança. Persistência, exatamente. São duas coisas importantes. A gente não é coach, você não é coach, eu também não sou, mas isso é senso comum para você se estabelecer e ter uma carreira sólida. Muitas pessoas chegam nos Estados Unidos, você já deve ter visto, que disparam rapidamente, mas de repente essa pessoa desaparece porque não tem essa consistência. Faltam esses dois itens. Então eu considero muito importante isso que você diz, né? De fazer a coisa certa. Na Casa Branca, se eu tivesse alguma falha, algum problema, o background check não ia passar e não ia liberar. Então, é interessante tocar isso. O background, para quem está nos assistindo, né, que às vezes é um histórico, que eles vão fazer uma pesquisa, tipo assim, para dar acesso a uma pessoa a entrar no mesmo ambiente que está o presidente dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso do mundo. Eles não vão deixar qualquer um, né, entrar e ter esse acesso bem próximo. Você ficou a quantos metros de distância do presidente? Já ficou muito próximo, menos de 1 metro. Menos de um metro de distância do presidente dos Estados Unidos. Exato. E esse acesso ele é contínuo. Por exemplo, vai mudar o governo. Ano que vem teremos um novo presidente. E aí? Normalmente, na Casa Branca, a renovação é feita a cada ano. É anual. Tá. Todo ano você faz a renovação, faz o background check, da mesma coisa o Pentágono e o Departamento de Estado. Olha só, anualmente tem que ser feito uma nova checagem para você manter o status de acesso, de observação. Que legal. E em algum dado momento, o governo americano também tem a autoridade de, em algum momento, eles refazerem isso sem o correspondente ou sem quem tenha o acesso saiba. Né? Já teve dentro da administração... Por amostragem, né? Tipo assim, olha, essa pessoa não entrou 6 meses aqui. O que está acontecendo? Eles vão, retiram e fazem o novo e comunicam. Ver o que está acontecendo. Porque é segurança nacional, né? Imagina, é algo... E o Pentágono... Se você pisar na grama de maneira errada, lá como eu já fiz, né? Desconhecido... É chamada... já à noite, fui gravar lá num determinado momento que eu coloquei o tripé e eu pisei num sensor lá, começou a disparar. Escutando o barulho, falei assim, acho que algum carro disparou o alarme, né? Eu, ingênuo. Você chegou o serviço secreto e falou assim, escuta, tem como você sair, mas super muito gentis, muito educados, não vi nada assim de grotesco. Aí, não, me desculpa, tal, e aí você sai. Então, são coisas que acontecem porque eu não tinha ninguém para falar assim, olha, você tem que fazer isso, assado. Eu entrei na Casa Branca assim como se fosse assim, não, será que eu tô entrando mesmo na Casa Branca? Pois imagina, que privilégio, né? Assim, acho que você deve ter um senso de realização muito grande. Sim. Porque sua profissão, você fazer cobertura dentro da Casa Branca, Exato. né? E falar aquilo que eu enxergo e aquilo que acredito.
Eu já falei mal da administração Biden, já falei bem. Tem liberdade nunca, total. Tem liberdade total e eles nunca... Você não está atrelado a nenhuma, vamos dizer assim... Nenhum veículo. Se eu tivesse, eu teria muita dificuldade. Porque daí o próprio veículo também faria isso, com certeza. Ele direciona, né? Enfim, essa questão... Infelizmente. Que hoje, você é jornalista, não é minha área, mas a gente lê, obviamente, se mantém informado. E há uma parcialidade muito grande, você não acha? Muitas mudando pessoas, assim. Eu vi o último debate agora. Sim, do Brasil, né? Do Brasil e daqui. Vou falar daqui. Depois podemos até comentar do Brasil. Mas eu vi o debate da Kamala. É Kamala? Kamala. Porque tem gente que fala Kamala, ninguém sabe qual é. O pessoal lá na Casa Branca fala Ah, Kamala. é o correto. Então, tá vendo, gente? O nome... Pode ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Pode ser. Tem grande chance. Então, ela e o Trump. Se eu estiver errado, você me corrija. Eu não sou jornalista. Mas a minha impressão é que houve uma parcialidade muito grande por conta dos jornalistas que fizeram a pergunta favorável a Harris. Sim, né? sim. Entendeu? Sim. Eu percebi isso. Entendeu? Não sei se você compactua da mesma opinião. A sua visão está certa, sua leitura está certa. Os Estados Unidos já carregam uma tradição dos veículos de comunicação de eles terem a linha editorial deles bem revelada. E é aberto isso, né? Muito aberto. E aí você vai buscar o porquê disso. Porque não existe, como no Brasil, o aparato governamental injetando dinheiro nas emissoras. Então, o dinheiro é praticamente mínimo que entra. Então, o que isso aconteceu? Eu acho isso salutar porque as próprias emissoras buscam no mercado privado a sua sustentabilidade como negócio. E até campanha eleitoral aqui, né? Não tem horário gratuito. Exatamente. Diferente do Brasil, que a maioria das emissoras estão com dificuldades financeiras e dependem do governo. Então, elas vão apoiando o determinado governo até uma certa medida. Depois, quando elas não começam a receber o dinheiro do governo, elas começam a bater. Vira oposição. Meu Deus. Exato. Mas no Brasil tem um falso... Tem um falso, justamente por causa disso. Como é que a gente define um falso... A imparcialidade, o rigor, mas que não é verdadeiro. Pelo menos, né? E você que é um profissional da área aqui falando isso. E posso falar. E fala com autoridade, né? Porque conhece. Falar que também não estou atrelado a nenhuma dessas emissoras. Tenho ótimos amigos, conheço a realidade de cada veículo de comunicação, mas, assim, cada veículo no Brasil tem a sua linha editorial. Então, a Band tem uma defesa do agronegócio, você tem a Record em defesa da igreja, você tem a Globo com os outros interesses também. Então, todas elas têm o seu interesse e elas brigam para defender esse interesse deles. Só que, da porta para fora, é aquela coisa da tal isenção. Então, mas, no fundo, não existe essa isenção. O que acaba sendo uma hipocrisia. Exato. É melhor revelar, é melhor dizer aquilo que defende do que ficar escamoteando, né? Mas o problema é o seguinte, se há uma dependência tão grande do recurso público... Ele não pode fazer isso. Se eu abro, escancaro que eu sou Fernando, aí Fernando perde, o outro ganha, o outro não, peraí, mas você não é Fernando? Por que eu vou querer Exatamente. Porque aí acaba... Não é só a questão da verba publicitária que o Brasil sofre, né? As outorgas para as emissoras funcionarem lá, rádio e televisão, ela tem uma outorga federal. São concessões, né? São concessões. Tem isso também. Então, é muito complicado. E é uma concessão pública. Se o governo federal caça uma emissora, ela vai distribuir para outra pessoa, para um outro grupo de interesse. Estados Unidos não funciona muito assim. Tem uma certa concessão, mas tem essa autonomia. E aí, no debate, você vê isso. E aqui nos Estados Unidos não tem uma... Como no Brasil tem. Acho muito centralizado. Sim. Você tem uma grande emissora que praticamente é dominadora, né? Acho que a Globo tem o quê? Você que é do ramo, uns 80%? 80% do mercado publicitário. Aqui não é assim, correto? Não é assim. Aqui é muito fragmentado. É não é pulverizado. Isso? Pulverizado, né? Pulverizado. Porque as grandes estações, como que elas trabalham? Elas trabalham muito com afiliação nos Estados Unidos. E no Brasil é muita emissora própria distribuída. Então, o custo operacional aqui nos Estados Unidos, ele já é mais diluído, ele é mais regionalizado. Então, isso ajuda até mesmo para você sustentar o certo negócio. Então, isso facilita bastante, né? Então, você vê as emissoras praticamente uníssonas. Mas uma emissora de maior audiência aqui é quantos % do share?
não vai dar 40%. Não vai dar 40%. Então, é isso que eu estou te falando. 40, então, você não é pulverizado, como você disse. Né? Pulverizado. Você não tem uma empresa, um grupo dominante naquele mercado. Não. Né? O que você tem grandes empresários que ele tem vários negócios na área de comunicação, mas de uma bandeira só, de um brand só, não. Não. E aí, voltando àquilo que você estava falando, né, da posição dos jornalistas ali no debate. Ali, realmente, eles iam fazer aquilo mesmo. Até então, 15 dias antes, o Trump não queria participar desse debate que aconteceu. Ele estava exigindo que tivesse uma outra emissora, até que não fosse a Fox, para que ele participasse. Mas daí, como as coordenações já estavam organizadas para isso, ele se viu obrigado a participar. Mas da próxima ele não vai. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Ixi. Você, como observador... Já estão me chamando lá fora, eu preciso ir embora, hein? Não, mas vai ser importante. Você, como observador da Casa Branca, você acompanhou o dia a dia da Casa Branca, Sim. do presidente Biden, que recentemente abdicou do direito, né, de disputar a reeleição por questões... Eu até assisti aquele debate, eu fiquei com pena dele, sendo muito franco. Ele não... Já é um senhor, até em respeito, acho que ele tomou uma decisão boa, no meu ponto de vista. Você vê que ele não tem mais... Enfim, mas eu quero ouvir de você. Como é que você avalia o governo do presidente Joe Biden? Te botei numa saia. São vários pontos de vista, né? Isso, mas como é que você avalia? Escolhe um e fala pra gente. Eu vou tentar resumir. Uma coisa é fato, a gente já observava isso já no segundo ano do Biden. A não condição física e biológica dele de concluir esse primeiro mandato. Quem dirá um segundo. Né? E isso foi público e notório, né? As quedas dele, essa dificuldade dele falar. Troca de nomes, Troca né? de nome. Então, assim, eu acho que o Biden ele entrou muito tarde para ser presidente dos Estados Unidos, porque ele tem uma carreira política desde a juventude dele. Sim. Então, ele tem uma carreira bonita, importante, independente de ser azul ou vermelho. Ele tem uma trajetória política dentro do Senado, do Congresso americano. Vice-presidente também, exato, né? Foi muito ativo, né? Defendeu grandes bandeiras, inclusive, né? Conflito no Oriente Médio. Ele tinha umas ideias bem enérgicas nesse sentido. Ele não foi um político raso. Mas acho que ele entra tarde para a presidência e aí a idade veio a prejudicar esse desempenho dele como pessoa, até porque os Estados Unidos não funciona por causa do presidente, funciona por causa da máquina governamental, né? E é o Congresso que manda nos Estados Unidos, não é o presidente. O presidente ele cumpre um papel institucional, claro que algumas coisas ele tem o poder da caneta, mas 80%, 85% é o Congresso. Depende do Congresso, né? Aprovar. Manda, então, e ele não teve dificuldade para aprovar? Ele Muita teve coisa dificuldade. Que ele... Muitos planos na minha área, que eu acompanho, que é a área tributária, muitas propostas não conseguia passar. Então, é uma coisa que eu não consigo entender nos Estados Unidos. Eu acho bom e ruim, Abel. Além da dificuldade dos republicanos, do democratas, né, de ser muito polarizado dentro do Congresso, você tem a questão também da liberdade dentro do próprio partido. Sim. Então tiveram grandes pacotes de infraestrutura, inclusive tendo imigração dentro da proposta do democrata. Não passou, não passa. Porque teve um voto de um democrata que impediu que isso acontecesse. Mas você não acha Se isso isso acontecesse bacana? no Brasil, o cara ia ser espinafrado. Então, e não foi. Mas você não acha que isso é bacana? Eu acho bacana. Eu acho positivo, no meu ponto de vista, como não cidadão americano, mas como um residente, né? Permanente aqui nesse país. Eu acho interessante, senão fica um voto de cabresto, não? Sim. Tipo assim, o meu partido disse que eu tenho que votar assim, mas a sua convicção não é. Alguns planos que o Biden sugeriu, a administração dele, eu particularmente com uma visão econômica, contábil e financeira, eu fui contra, falei, não, mas isso não vai dar certo. Porque a linha democrata, eu não quero entrar em... Né, cada um tem sua preferência, nem quero externalizar a minha, que eu não vou ganhar nada com isso. Mas, enfim... Só engajamento. De repente. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista financeiro, econômico, muitas propostas da linha democrata, eu não acredito que vai ser benéfico para a economia americana. Aumento de imposto, agora mesmo, programa da candidata, Harris. Chama Harris, que o primeiro nome dela é meio estranho de falar, né, Zima? Estou brincando, é a pronúncia que às vezes é difícil, é um pouco complicado. Então, eles têm uma proposta de aumentar
o Corporate Income Tax, que é o imposto para empresas, corporações, o equivalente a uma sociedade anônima lá do Brasil, de 21%, que o Trump aprovou, você deve lembrar, tinha acabado de chegar aqui em 2017, a reforma tributária, né, que foi a lei de incentivo em empregos e cortes de tributos aqui nos Estados Unidos. 2017 entrou em vigor em 2018, onde subiu a dedução padrão, que beneficiou muita gente. Hoje, quase todos os contribuintes aqui nos Estados Unidos usam a dedução padrão para deduzir o seu lucro tributável para pagar seus tributos e estabelecer um flat rate, que é uma taxa única para uma C Corporation, 21%. Agora, a proposta, por quê? Eu analiso as propostas de ambos os ambos. O Trump também tem proposta meio equivocada, ele quer acabar com a taxação de hora extra, ele quer diminuir o imposto e aumentar as tarifas, que não vai ser bom para o... Enfim, tem também os dois lados, mas a minha impressão é que os republicanos, não estou falando do Trump, estou falando de linha de governo. Os republicanos têm uma linha mais pro-business ou mais economicamente falando saudável. Apesar de que o Bill Clinton, que é um democrata, historicamente falando, fez um ótimo governo do ponto de vista econômico também, entendeu? Quando a gente enxerga dessa autonomia dentro dos próprios partidos, eu acho que é salutar, aí eu concordo contigo 100%. Quando a gente começa a ter essa visão da política americana e buscar a fundo da justificativa daquele democrata, né, inviabilizar o próprio projeto do partido, você precisa fazer realmente uma grande análise para saber o porquê que ele está fazendo isso. E aí que entra, né, o inimigo da contenda dentro do partido, porque às vezes é realmente um momento de ele inviabilizar por interesse político dentro do próprio partido e não pela viabilidade do projeto. Caramba. Então, quando a gente vê esse grande pacote de infraestrutura ligado à imigração, a gente via, né, os observadores, os especialistas, via com bons olhos, porque isso ia ser geração de emprego e por aí vai. Poderia ter bons resultados, mas o próprio partido não deixou passar. Exato, muita coisa, na verdade. Por ego. Muita coisa que o Biden propôs. Não aconteceu. E aí a gente tem um problema também, né, do endividamento da máquina americana, né? Você vê aí, o ano passado, umas 3 vezes o Congresso teve que interferir para mudar mais, né? Agora, o teto. Agora eles acabaram com o teto. Correndo o risco de você, né, ter moratório, não ter dinheiro para pagar funcionário do governo. Então foi uma situação bem complexa. E, gente, o déficit público americano, 128% do PIB. Qualquer outro país com esse nível de endividamento... Eu teria que estar tomando medidas drásticas. Então, ou controla, ou, como sempre eu falo, vamos ter outra crise. Exato. Indiscutivelmente, agora, eu concordo com virar você, uma nova crise. Concordo com você que, do ponto de vista da economia, eu fico mais Trump, né? Por ajudar a média empresa, né? De beneficiar. Você lembra, na época, você pegou os 4 anos aqui, que você mudou em 2017. Exato. Não tinha mesmo com a pandemia, não tinha uma percepção que os negócios estavam... Eu lembro que a taxa de desemprego, antes de instaurar o lockdown, era 3,5%, se não me engano. Era um dos menores níveis dos últimos 50 anos aqui nos Estados Unidos. Olha só. Entendeu? O unemployment rate, que é a taxa de desemprego na economia americana. Aí veio a pandemia, obviamente, teve muitas demissões e esse índice acabou subindo. Depois voltou novamente para estar. Hoje eu tenho até que acompanhar, não sei exatamente nesse momento que a gente está gravando, qual que é. É até importante você falar da questão do emprego nos Estados Unidos, que até a oportunidade que eu tenho, que eu já ia fazer essa pergunta para você fora das câmeras ou dentro das câmeras, mas é uma coisa que a gente não entende, ou até entende porque tem economista que tem as suas teorias, mas você vê, quando o Biden faz um pronunciamento para a imprensa, que conversa com a gente, ele mostra os gráficos dos outros presidentes da taxa de desemprego. E a taxa de desemprego do Biden é lá embaixo. Ele fala, gerei bastante emprego, mais do que o Trump, mais do que... Só que daí você vai ver os estudos, quando você gera muito emprego, você tem uma taxa de inflação que começa a disparar porque você começa a ter muita gente gastando nos Estados Unidos. Eu queria entender como que é essa mecânica, ou seja, o governo tem que lutar para não gerar muito emprego. Não, tem que lutar para gerar emprego. O problema é a forma que esse emprego é gerado. Se for através de expansão monetária, que a gente está vivendo nos Estados Unidos hoje, vai gerar inflação.
Você acha que teria que ter controle do governo nos preços? Controle, não nos preços, talvez na expansão monetária, que está muito alta nos Estados Unidos, seja através de endividamento e impressão de dinheiro mesmo. Se você pegar o gráfico, quem depois eu peço pedir o editor, tem um... Você pode fazer na internet, o Federal Reserve de St. Louis, Missouri, eles têm um site onde você tem gráficos. Eu peço a cada um que está nos assistindo, eu até faço e vou pedir o editor para colocar o gráfico da expansão monetária que está acontecendo nos Estados Unidos de 2020, da pandemia até hoje. Praticamente dobrou em termos de dólar. São mais de 6 trilhões de dólares a mais. Isso aumenta a expansão, aumenta a oferta de dinheiro. Obviamente, as empresas começam a vender mais, mas o dinheiro perde valor. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que você pontuou muito bem? Os ativos sobem de preço, aumentam o emprego, mas a sensação é que o dinheiro não está rendendo mais tanto quanto antes. Exato. E o CPI, que é o índice de inflação, não reflete a inflação real. Porque cada um de nós temos uma inflação, concorda? Sim. A inflação é diferente da minha, porque depende do hábito de consumo de cada um. E o índice é simplesmente uma cesta. O meu está estourando, viu? Então, pois é, cada um tem a sua, né? Por exemplo, o Fernando adora vinhos importados, então a cesta até eu tô tomando um aqui bom, viu? A cesta dele é diferente, às vezes da minha que tomo, sei lá, uísque ou suco. Eu tô tomando mais groselha, viu? Eu tô mais groselha. Então, cada um é diferente. Então, são aspectos... Mas eu tô falando de linha também, porque aumentar o tributo, e aí eu tô um pouco agora puxando um pouquinho da área. Que é uma linha social do democrata que faz, né? Ele quer fazer essa teoria do Robin Hood, né? Mas não funciona. Em lugar nenhum funcionou e não vai ser aqui na América. Não vai, sabe por quê? O que vai acontecer é que os grandes investidores vão buscar alternativas, ou de levar o dinheiro para outro lugar, ou de estruturas para proteger, que é natural. Eles estão errados? Não. Se fosse você, a gente ia fazer da mesma forma. O capital produtivo, aquele que proporciona crescimento de PIB, de riqueza, ele nunca deve ser penalizado. Aí você tem exemplos de países com taxação mínima que estão crescendo muito. Então, eu conheço muito empresário e a gente acaba tendo contato com muita gente que já se estabeleceu nos Estados Unidos, montou negócio e já está pensando em ir para o Oriente Médio. Para Singapura, né? Exatamente. Tem pessoas que querem peticionar, por exemplo, para um visto, né, EB1, EB2, quer colocar negócio aqui, ele está pensando duas vezes, vai ser para que eu vou pagar imposto nos Estados Unidos? Se não tiver interesse hoje, você brasileiro, empresário, isso acontece que eu vejo isso na realidade do escritório. O sujeito tem muito vínculo, tem muita renda no Brasil, tem imóveis, tem empresas, tem muito rendimento. Tem determinados tipos de renda que no Brasil não é tributado, que os Estados Unidos tributam. Então, a pessoa é um empresário, veio para cá, não fez nenhum tipo de planejamento, ele vai pagar muito. Eu tive um cliente que o tax liability dele, né, que é o passivo, ele ia pagar $1 milhão de imposto. Cara. Só se tornando, nos Estados Unidos, se tornando um green card holder. Que era algo assim, ele balançou. Tem alternativas? Tem, mas custa dinheiro. Compra um jato executivo e pelo menos, né? Não, no caso dele já é o rendimento líquido, né? Ele faturou muito mais. Então, mesmo a depreciação poderia ajudar num ano, enfim. Mas não é uma coisa também permanente. Ele não vai depreciar um jato todo ano, entendeu? Aí o que acontece? Ele tem alternativas? Tem. Mas custa dinheiro e algumas alternativas têm que ser muito bem estudadas, que é a questão que a gente chama sempre, orienta, né, de se fazer um planejamento tributário pré-imigratório. O cara não pode simplesmente vou mudar e sou um grande empresário de sucesso, vou para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma economia, quero ter negócio lá, vou me tornar um green card. E tem pessoas ainda, Fernando, que acham que o green card é para ele entrar e sair sem... O green card, pessoal, eles têm um requisito de residência. Então, você tem direitos e tem deveres. Exato. Você tem um teórico livre acesso, porque não é totalmente livre, porque mesmo assim, ele pode, se ele tiver algum problema, alguma condenação, não ser permitida a entrada, né? Mesmo tendo o green card aqui nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista tributário, tem que ser muito bem estudado, como qualquer coisa. Mudança, né, tem que ser planejada. Mudança tem que ser. E eu vou te falar uma coisa, e a gente volta àquele nosso assunto anterior.
eu vim no sopetão para os Estados Unidos e também achava que eu conhecia um pouco os Estados Unidos pelo fato de vir várias vezes e tal. Mesmo assim, não só da adaptação, né, e do mercado em si, o planejamento financeiro também foi bem crucial. E se não tivesse esse livro aqui, ó, para me explicar e tem um uma pouquinho história desse sobre... livro, cara. Mas tem eu trouxe história... aqui, ó, esse livro aqui, mas me ajudou muito, porque isso aqui, na verdade, é uma grande bíblia, né, que vai no detalhe. E aí, você falando isso, Fernando, e aí eu vim aqui honrado. pessoalmente para pegar o autógrafo. E não foi combinado, hein? Ó, Fernando recebeu esse livro. Você vai contar mesmo? Vou contar. Não, vou contar porque eu tenho que contar. Eu nem sei. É melhor não contar, melhor não contar. Não, eu vou contar. Então, Fernando recebeu esse livro, acho que foi logo que eu lancei. Sim, já tem alguns anos. Sim, foi no lançamento. Livro, na época da pandemia, eu parei. Eu fiz um mestrado aqui nos Estados Unidos de finanças e gestão de investimentos. Como você falou, vindo para cá, mesmo com background na área financeira, consegui o meu green card, habilidades extraordinárias e tudo, vi que era diferente. E aí eu fui estudar. Então foram 2 anos de estudo, de compilação, de pesquisa para chegar nessa obra. Enfim, fizemos um lançamento e, graças a Deus, tem bastante exemplares. E eu, amigo do Fernando, mandei para ele um exemplar. Mas olha só. É que você ficou com medo. Falei, não, eu preciso mandar logo para o Fernando. Eu mandei para ele, olha que gafe do autor. Eu mandei para ele sem autografar. E aí ele falou comigo assim, você não autografou? Aí eu falei, caramba, Fernando. Quase que eu falei assim, eu me recuso a receber o livro aqui, porque você me mandou uma mensagem. Assinou, você lembra? Não é para mim esse livro. Aí eu falei assim, não, mas ele falou, a gente vai se encontrar. E a gente acho que até se encontrou, mas você não devia estar com o livro. E agora aqui você lembrou, que bom, eu vou autografar, mas meu amigo. O que vale é o conteúdo aqui, e a ajuda dele. Então, você, por favor, vou para poder registrar para todo vivo mundo. Agora vocês são testemunhas aqui, ó. Agora você já lançou um segundo, não foi? Vou lançar agora, já vai tá lançar. Pronto. Vamos lançar no final desse ano ou início do ano que vem. Olha só, recomendo, pessoal. Eu não estou ganhando nada por isso, hein? Não estava nem programado, hein? Agora eu vou assinar aqui, ó. Com a Mont Blanc vindo do Reino Unido, olha só. Olha só. Olha, essa assinatura aí vale quantos milhões de dólares, hein? Nossa, hein? Se moldurar, botar num quadro, hein? Vai. Obrigado. Você compra talvez um... Não. Tá na minha biblioteca com muito carinho, viu? Que prazer, que honra te receber aqui, Fernando. Enfim, é um prazer, uma aula, né? Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui assistindo tiraram bastante insights aqui da sua experiência quanto executivo, como jornalista, como observador dentro da Casa Branca, até um pouquinho de política, né? Que é um tema meio melindroso, de falar. Eu particularmente não gosto. Já foi uma época antigamente que eu me expunha muito em rede social. De um tempo para cá, acho que eu amadureci, sabe? Eu falei assim, eu não vou mais me expor, não. E hoje acho que não eu tenho minhas convicções, obviamente, como qualquer cidadão. Mas eu procuro não... sei lá, acho que é maturidade, talvez. É maturidade, mas a gente tem percebido essa maturação de parte da sociedade. E um assunto que você traz, ele está intimamente ligado com a política, não com a politicagem, com a política. Então não tem como você falar de finanças, de economia, se você não falar sobre a política disso tudo, né? Então acho que é importante, acho que a gente foi super bem. Claro, aqui a gente precisa enxergar, né, ter isenção nessa cenário, né? Mas é o que você falou, falar da política... Não falar ou levantar bandeira ou partidarismo, que é diferente, né? Ser pró, independente. A gente tem que avaliar com uma visão técnica, como você como jornalista, eu como um profissional da área de administração, contabilidade, economia, ter uma visão técnica dos fatos. E como você mesmo disse, dentro da Casa Branca você fez editoriais contra determinadas posturas ou projetos do governo Biden. E sendo um observador que está cobrindo lá, enfim, quase íntimo lá do presidente Biden. Vamos ver a próxima gestão, né? Vamos ver o próximo presidente, hein? Vamos ver se com o Trump ou com a Harris, como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ficar. Fernando, poxa, muito obrigado, tá? Eu, assim, mais uma vez te agradeço. Eu não sei se você tem alguma colocação te final agradecer, aqui para os nossos ouvintes aqui, que também estamos, né, com o podcast
no Spotify, para os nossos telespectadores aqui, que mensagem você deixaria para aquela pessoa que está no Brasil, tem interesse, como o Fernando, vir fazer uma carreira, seja no jornalismo, seja na aviação ou qualquer profissão aqui nos Estados Unidos. Qual que é a mensagem que o Fernando deixa? Olha, é difícil, mas primeiro de tudo eu tenho que te parabenizar pelo programa que você desenvolve. Acho que esse tipo de comunicação é fundamental, né, para quem chega, para quem vive aqui, para quem tem projetos. Então, acho que você está sendo muito feliz, foi muito feliz em escolher esse tipo de projeto e chamar a diversidade da economia, né, dos atores que fazem, né, dos brasileiros que fazem essa economia girar, porque querendo ou não, nós somos aí milhões aqui nos Estados Unidos e você traz essa contribuição, né, de trazer um pouco mais de profundidade, de debater com mais profundidade a realidade econômica, financeira, quer seja o assunto. Então, assim, tenho que te parabenizar. Eu que sou oriundo da comunicação, eu sei dos desafios que tem para se manter um programa como esse, né, produção, né, buscar pessoas interessantes. Acho que vocês só erraram no convidado de hoje. Acertamos muito. Mas contem comigo, daquilo que você precisar, quiser debater, né, daqui a um tempo para frente, a gente pode voltar a ser meu amigo, tem meu WhatsApp. E as pessoas que estão no Brasil, acompanhem, né, colocam no sininho aí, acompanhem as discussões aqui, que vocês vão se enriquecer cada vez mais. E não faça como eu, que venha no atropelo não, mas também se vier, bate na porta aqui, que vocês vão ser muito bem assessorados, viu? Maravilha, muito obrigado, Fernando. E quem quer achar o Fernando? Qual que é a rede social para a pessoa te acompanhar o seu trabalho, seus editoriais, enfim. Como é que a pessoa te encontra? Eu faço pouca propaganda, né? Eu gosto de ser low profile, mas as pessoas me acham no Instagram. No Instagram, qual que é o arroba? O arroba Fernando Hessel, né? Acho que vocês devem colocar aí na tela. Então é Fernando Hessel. Então o Instagram é o principal. É o principal. Tem o LinkedIn também, que é a mesma coisa, que daí você vê lá mais um conteúdo mais profundo, com artigos. Pode seguir lá também, né? Pode me seguir, pode me xingar, pode criticar, pode conversar, respondo todo mundo lá nas mensagens. Não vendo nenhum serviço nas minhas redes, é mais uma maneira da gente se relacionar mesmo com o público. Se conectar, que maravilha! Então, pessoal, olha que bacana. Fernando, ó, segue ele lá nas redes sociais, acompanha. Mais uma vez, muito obrigado. Quem quer me acompanhar já sabe, né? O @abel.fiorotti.usa. Você que gostou desse bate-papo, desse programa, por favor, dê aquele like no vídeo, porque quanto mais pessoas derem o like, mais vamos impactar o maior número de pessoas para que o nosso conteúdo chegue para você, que possa ajudar aquelas pessoas que têm interesse de como funcionam os negócios aqui nos Estados Unidos. Então, dê aquele like e também te peço humildemente, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Aproveite também para aqueles que têm interesse de vir para os Estados Unidos de maneira planejada e segura, entrar em contato com a equipe do Moraeua, que é o nosso parceiro aqui nesse podcast, que ajuda você no seu processo e no seu projeto de vida de imigração para os Estados Unidos da América. Então, um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês, até o próximo episódio, como sempre digo, vamos em frente!